Oi, gente, bom dia, tô eu aqui de novo. Já estava com saudade, depois de um longo e tenebroso inverno, como dizem assim, sem postar. Não, mentira. Semana passada eu postei um vídeo. Só que eu estava aqui elaborando um outro tema, sabe? E tava pensando aqui sobre o que falar e tal, e de repente me veio a história do profeta Elias. A história dele está aí no livro dos reis. Primeiro livro dos reis de Israel, da história dos reis de Israel. Não é o livro das crônicas. Existe o livro das crônicas dos reis de Israel e existe o livro dos reis de Israel. Israel e Judá. Então, inicialmente, era um livro só, mas depois, para facilitar a leitura do povo, que o povo não gosta muito de livro muito comprido, aí foi dividido em primeiro e segundo reis, e o livro das crônicas também, primeiro e segundo das crônicas. Mas na verdade é um livro só, o livro dos reis. E o livro das crônicas também é um só e depois foi dividido. Na Bíblia você encontra primeiro e segundo, primeiro e segundo. Mas o que é que eu queria falar dessa vez? Bom, serão 3 vídeos que eu vou falar sobre a história do profeta Elias, sobre contextos diferentes dessa história dele, mas que todos tenham alguma coisa em comum, que seria, em resumo, em síntese, que Deus ele não faz heróis, embora tenha chamado a galeria dos heróis da Bíblia no livro de Hebreus, fala isso, porque eram heróis da fé, que na verdade pessoas que creram em Deus, a fé foi lhes imputada como justiça, e aí por isso são chamados de heróis, porque a fé é aquilo que você acredita no impossível, naquilo que não aconteceu, é a certeza das coisas que você não vê. Então isso é fé. E aí existem vários exemplos de homens que foram usados com fé, que confiaram em Deus e daí se tornaram heróis, digamos assim. Mas os heróis não porque eles tinham qualidades específicas, porque eles eram pessoas fortes e tal, porque eram grandes pessoas, inabaláveis, enfim. Mas sim porque creram em Deus e deixaram o poder de Deus agir através deles. E esse Elias eu vou mostrar para vocês que ele não era nem um pouco de herói. Primeiro, contextuar a história. Quando o ministério do profeta Elias estava aí acontecendo, tinha um rei de Israel chamado Acabe. E existia já um mandamento de Deus de que as pessoas tipo assim, não procurassem, os homens e mulheres não procurassem casar com pessoas de outra religião que adorassem outros deuses, porque iriam trazer para a sua própria vida espiritual, ia trazer bagagens de uma outra religião que Deus considerava deuses, porque Deus é o Deus supremo de todas as coisas. Enfim, e mais, esses outros deuses, eles também trabalhavam com muito sacrifício humano, e enfim, quem pudesse aproximar daí, quem quisesse se aprofundar, aliás, procure a história aí toda dos reis, e o livro de Josué, dos juízes, enfim, vai ter muita coisa aí no Antigo Testamento para vocês entenderem aí como é que era e principalmente vocês estudarem a lei de Moisés, né? O Pentateuco. Por que que existia tanta coisa ali. Mas enfim, deixando de prolegômenos, vamos aqui aos fatos. Quem era Elias, segundo o meu ponto de vista, segundo a leitura que eu fiz? Elias era um homem, talvez hoje a gente chamasse até assim de bipolar. Não que ele tivesse problemas mentais, mas era uma pessoa que ele era muito oscilante. Ele tem horas que ele agia com uma fé que fazia o impossível e tinha horas também que ele se recolhia num canto dele como se fosse assim, aquela pessoa não é mais essa. E aí eu vou contar para vocês, eu vou dividir em 3 episódios, certo? Primeiro a gente vai falar que no contexto lá, o Acabe, então, como eu falei, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que essa Jezabel adorava um deus chamado Baal. Inclusive tinham outros aí, outros deuses também. Mas aí foi o que aconteceu. Jezabel influenciou Acabe, que era para ser seguidor de Jeová, enfim, que era para adorar a Deus, e ele simplesmente se deixou influenciar por ela e deixou ela fazer o que quisesse. A banda voou e ela mandou matar todos os profetas de Deus que existiam naquele lugar. Só que ele tinha um mordomo, o rei Acabe,
E esse mordomo, ele conseguiu esconder 100 profetas de Deus em cavernas, de 50 em 50. Ele pegou 50, botou ali, depois mais 50, e alimentava com pão e água todos os dias para que eles não fossem mortos por Jezabel. E Elias, e Acabe também começou uma briga de pega para capau, de gato e rato com Elias, porque ele não influenciado por Jezabel, sabia que Elias, inclusive, era um dos profetas mais conhecidos daquela época, e ele tentava contra a vida de Elias. Em um determinado momento, Deus falou para ele, teve um embate com Acabe, e Deus falou para Elias, vai e te esconde numa caverna perto do riacho de Querite. E lá ele foi e ficou escondido durante um longo tempo. E Deus pegava corvos e levava comida para ele. E esse riacho de Querite, né, era um ribeirão de água, ele tomava, ele bebia dali, ele se hidratava daquele riacho, da água que tinha ali. Então assim, aí depois disso o riacho secou. E aí o que é que acontece? Aí Elias pegou, aí Deus falou para Elias, vai para um lugar chamado Sarepta. E aí lá vai ter uma viúva e ela vai te sustentar. Aí veja só, Elias foi. Quando chegou lá, aí bateu na casa da senhora lá, aí disse, por favor, me dê um pouco, um vaso com água. Aí ela foi e deu. E aí, depois ele chegou e disse assim, faça um pão para eu comer. Ela disse, Senhor, nós só temos um bocado de farinha aqui, que eu vou fazer 2 cavacos assim, bem fininhos, e eu e meus filhos comermos e depois morrermos, porque nós não temos, ou eu e meu filho, não lembro bem se eram 1 ou 2, e depois nós comermos e esperarmos a morte chegar, porque nós não temos mais o que comer. E olha a questão também, deixa eu lhes falar por que essa necessidade toda. Primeiro, além de as viúvas, existia uma lei chamada levirato, e quando um homem morria, o irmão imediatamente mais novo do que ele tinha que casar com a mulher. Por quê? Porque não existia previdência social. Órfãos e viúvas, se ninguém tivesse um pouco de pena e deixasse para lá, e o povo era de um coração muito duro, ou um povo ajudasse, mas o povo era de um coração muito duro, então eles morriam de pena. Então foi uma ocasião em que essa lei foi para que as viúvas tivessem um amparo. O filho mais novo, o irmão mais novo do falecido, ele tinha a obrigação de casar com ela. Então, nessa ocasião, nesse estado aí, como essa mulher estava nesse estado de petição de miséria e quase de moribundo, porque só tinha uma refeição para fazer e depois esperar a morte chegar, ela não tinha sido alcançada pela lei do levirato. Mais uma informação aqui para vocês, e isso vai permear esses nossos vídeos, que serão 3, e todos os 3 eu vou me deter a algum ponto específico, mas todos vão estar num contexto. A terra estava sem chuva, todo mundo estava passando muita fome. E o primeiro embate que está no capítulo... esqueci de dizer, a história, assim, como eu vou contar agora, começa no capítulo 17 do livro de 1 Reis, chamado assim, primeiro livro dos reis. Vocês procuram lá na Bíblia, vocês podem até ler os livros anteriores, porque cada um vai falar de uma história de uns reis. Esse aqui são vários capítulos falando da história do rei Acabe, principalmente da história de como ele se relacionou com Elias. Então, Elias teve o primeiro embate com Acabe. Aí Acabe jurou ele de morte, e ele disse assim, pois enquanto Deus não mandar aqui, essa terra vai sofrer sem água por um tempo que for, até, era Deus provando Acabe, ou seja, Deus mostrando para Acabe que ele podia ter toda a autoridade do mundo, mas quem mandava na natureza, nos ventos e nas chuvas era Deus. Enfim, começou, quando Elias desafiou Acabe com isso aí, dizendo, só vai chover quando Deus mandar pela minha boca, aí Acabe começou a tentar quis matar Elias. Aí Elias foi quando fugiu para essa caverna, que eu já contei para vocês. Depois foi para Sarepta, aí encontrou-se com essa viúva. E aí, quando chegou lá,
a mulher fez isso e aí ele disse, não, mas mesmo essa única porção que você tem, faça para mim. Aí depois ele disse, mas nunca vai faltar nessa casa aqui, pela palavra que Deus me dá aqui, pela autoridade da palavra de Deus, nunca vai faltar óleo, nem vai faltar farinha para fazer esse pão. E de fato começou ali a mulher a multiplicar-se aquele azeite, aquela farinha, e ninguém sabia por quê. Enfim, mas houve um milagre de uma multiplicação aí. Só que o que aconteceu? O filho da mulher começou a adoecer e faleceu. E aí a Bíblia conta que Elias foi e levou o menino para o quarto dele e invocou o nome do Senhor. Aí disse assim, se o Senhor me trouxe aqui para matar o filho dessa mulher, ou se eu tenho algum propósito nisso aí. Eu estou trocando em outras palavras, certo? Vocês podem conferir lá a história. Então, assim, na verdade, ele deitou-se sobre o menino 3 vezes e depois da terceira, e pedindo que o espírito do menino voltasse para o corpo do menino. E aí aconteceu que aconteceu exatamente isso. E termina a história do capítulo 17, a mulher dizendo assim, bem sei que tu és um profeta de Deus, que tu realmente é um homem de Deus. Agora nós vamos fazer algumas análises aqui pessoais. Por que essa mulher, sim, quando Deus mandou Elias ir lá para ser sustentado pela mulher, porque ele não tinha um trabalho, ele era profeta de Deus, ele vivia para cima e para baixo profetizando, enfim. E aí, acho que era um homem muito conhecido, o Elias, era um profeta muito conhecido, e aí Deus já tinha falado que iria sustentá-lo através dessa viúva. Ora, a viúva chegou lá, quando chegou e viu que esse homem que estava desaparecido, né? Porque estava nessa caverna próximo ao riacho de Querite. Então todo mundo devia estar se perguntando, onde é que está Elias? Ele não desafiou Acabe, que era o rei? Essa história, claro que todo mundo ia saber, porque tudo que o rei fazia, todo mundo sabia, ele se espalhava essa história. E Elias estava desaparecido. Quem sabia onde é que estava esse homem? E foi para a casa dessa mulher, no mínimo não ficou perambulando pelas ruas, ele ficou também um tempo lá escondido na casa dessa mulher e sendo sustentado por ela. Milagrosamente, Deus começou a multiplicar o azeite e a farinha dessa mulher para que ela pudesse alimentar o seu filho. E no final das contas, o que é que aconteceu? O menino morreu. Aí pronto, a mulher no mínimo pensa assim, para ela, assim, o que é que esse homem veio fazer aqui? Esse homem não era profeta, aí veio trazer a morte para minha casa. Ora, todo mundo, você imagina o contexto de dificuldade. Todo mundo morrendo de fome, tudo seco, os ânimos das pessoas se alteram. Então a pessoa bota para fora todos os medos, todas as dificuldades, e Elias foi posto à prova mais uma vez como profeta de Deus, e ele chegou e orou e entregou o corpo do menino depois com vida para a mulher, e ela disse, bem sei que tu és profeta de Deus. Então vejamos. Primeiro, Elias foi aquele homem que peitou o rei. Isso não é fácil. Imagina ele chegar aqui e peitar uma autoridade, sabendo que ela tem poder de mandar prender e mandar matar, e naquela época não tem essas leis que existem hoje, da pessoa ser julgado e depois tem a presunção de inocência, e só depois de uma sentença transitar julgado. O rei simplesmente mandava matar e ficava por isso. Então o medo era muito maior de cair nas garras do rei e no desgosto do rei, né? Cair digamos assim, no desagrado do rei. Mas uma pessoa que peitou o rei, mas em seguida, Deus já conhecendo ele já mandou que ele se escondesse na caverna e providenciou que os corvos trouxessem comida para ele. É uma história até assim, meio, como é que eu posso dizer, muito cheia de detalhes, muito cheia de uma riqueza de detalhes, Deus agindo através da natureza, mandando os corvos e tal, e depois ele vai para a casa dessa mulher, mas ele também foi com um propósito. Então assim, Elias, aqui à primeira vista, vamos colocar, era um homem comum, embora conhecido, era profeta, mas ele era sujeito a medos e sujeito a muitas coisas que nós passamos. Então fica a primeira lição aí, você não precisa ser um super-herói, você simplesmente precisa ter fé em Deus, crer na palavra dele, obedecer o que ele fala, seguir o que ele fala, e Deus vai fazer na sua vida.
E Deus vai agir na sua vida. Ele vai brilhar na sua vida se você deixar que isso aconteça. E a segunda coisa é, vamos prestar atenção aqui no contexto, fome, seca, e Deus assim ainda agindo e usando um profeta para ressuscitar uma criança, ressuscitar um menino. Então Deus opera mesmo através das dificuldades. É a segunda lição que nós podemos tirar aí. E Deus tem o controle de todas as coisas. É a terceira lição que vamos tirar aí. Mas aí eu vou deixar as outras lições para a próxima semana, que nós vamos seguir na leitura do capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Aguardem. Vão ser pelo menos 3 semanas consecutivas aí de leituras e de reflexões sobre esse tema, tá? Eu espero que vocês gostaram. Eu não vou fechar aqui a história toda, porque tem na próxima semana. Beijos a todos. Meu amigo Edwin, meu amigo Cezane, Tia Sol, Dona Maria Orminda, meu amigo Rubens, Soraya, e professora Fátima Alcântara, que encontrei com ela essa semana. Foi muito prazer. Lídia Lopes, Ceissa, Suzana. Beijo para todo mundo. Depois, quando eu me lembrar, eu mando para outras pessoas. Sandrinha e as outras meninas lá do Cozinharte. Beijo, até a próxima.